Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou fazer um pequeno adiantamento, uma pequena exposição sobre o sistema da metáfora moral, tá? Para que quando vocês se deparem com o texto, ele não pareça tão absurdo. Acredito que não seja, mas até mesmo porque a gente já falou muito sobre isso. Mas para tratar um pouquinho do que é que esse texto fala. Então, o sistema da metáfora da moral, só para contextualizar, ele foi trazido nesse livro aqui, que também é do Lakoff Johnson, tá? Filosofia na Carne, Philosophy in the Flesh. É um livro de 99, ou 97, se eu não me engano, e 99. Então, é um livro que ele vem bem depois do primeiro livro dele, lançado por Lakoff Johnson, né? Um livro sobre metáforas do cotidiano. E é um livro em que ele filosofa um pouco mais sobre aspectos metafóricos. Na verdade, o que ele quer trazer é justamente isso. Ele quer dizer que questões filosóficas não estão separadas também da natureza da nossa mente, que é corporificada, né? E aí ele retoma, ele já abre o livro dizendo, olha, a mente é corpórea e não tem como fugir disso. E os nossos pensamentos, tudo que a gente faz, né, todo o nosso sistema cognitivo, e ele chama de cognição, todos os nossos processos mentais, tá? Desde pensar, ver, pegar, tudo que passa na mente ele vai chamar de cognitivo. Então ele diz que tudo que é cognitivo, tudo que se passa, né, todos os nossos processos mentais são, é, é, são inconscientes, né? Por que são inconscientes? Porque nós não temos consciência das palavras que vêm, a gente não sabe o momento que a gente está indo pegar lá aquela palavrinha que está guardada no nosso léxico, né? A questão da fonologia, o próprio volume da nossa voz, né? Tudo isso é feito tão automaticamente que ele diz que é inconsciente. E que, por ser inconsciente, a gente eles falam que o sistema conceitual da gente é inconsciente, ou seja, que assim como nós não temos consciência, nós não trazemos à consciência esses processos mentais, da mesma forma nós não também trazemos à consciência como nós enxergamos as coisas do mundo, como nós chamamos certas coisas, como nós entendemos certos conceitos. E que esses conceitos também são construídos de forma inconsciente. E ele diz uma coisa interessante, ele diz que o inconsciente cognitivo ele funciona como se fosse uma mão oculta. Olha que coisa interessante. Então, esse inconsciente da gente que opera tudo isso, todos esses processos, né, perceptuais, visuais, enfim. Além disso, os próprios processos da fala, da linguagem e também do sistema conceitual, né? Que é o sistema, quando a gente fala sistema conceitual, é a percepção do mundo, né? É como eu enxergo, é como se fosse a lente. E ele diz que tudo isso é como se fosse uma mão, né? É como se o nosso inconsciente cognitivo ele modelasse, sem que nós percebamos, a forma de enxergar o mundo. Olha, você vai enxergar o mundo assim, tá? Olha, para você, verdade vai ser isso. Vergonha é isso, amizade é isso. Então é como se nós tivéssemos ali sempre um monitor, né? Regulando, dizendo pra gente o que é que os conceitos são. Por que a gente faz isso? Porque nós somos humanos. E como humanos, nós precisamos categorizar. E é isso que é categorizar, é você separar as coisas. E ele fala uma coisa que é engraçada, ele diz o seguinte, que até as amebas, elas categorizam, né? Elas precisam saber o que é comida, o que é que não é comida, o que é, né, o que é que se mexe, o que é que não se mexe. Então, nós também fazemos isso com as coisas. Já pensou o trabalho que não ia dar se a gente tivesse que processar
coisas assim muito exaustivamente para entender se aquilo era bom ou era ruim, para entender se aquilo é certo ou errado, é vergonhoso ou prazeroso, se é que isso é oposto, enfim. Então ele diz que a gente desenvolve mecanismos de processamento, de categorização, até como uma forma de economia mental, né? Então, se eu vir alguém na rua, no escuro, meia-noite, alguém andando de cabeça baixa, com a mão no bolso, meu sistema cognitivo, né? O meu inconsciente cognitivo vai lá e modela rapidinho, diz, ó, perigo, corre, fica atenta, né? Isso é um estereótipo, isso pode ser que seja errado, mas enfim, a gente recorre sim a essa categorização, né? Eu coloquei numa caixa, na hora que eu digo corre, ou então se liga, eu estou categorizando, e é isso que é categorizar, tá? Então, então é isso, né? O nosso senso comum. A gente partilha de um certo senso comum pelas nossas vivências, mas também pelas nossas experiências corpóreas, como a gente já trabalhou tanto, tão exaustivamente nas nossas aulas, tá? E então o Lakoff ele vai falar, mais precisamente, ele vai dizer que esse livro ele vai trazer à tona algumas reflexões filosóficas, tá? E ele vai dizer o quê? Que peraí, ele vai falar uma coisa interessante e ele vai dizer que o livro eles fazem esse livro, né, o Lakoff como linguista e o Johnson como filósofo, para explorar ele chama essa mão oculta do inconsciente, né? Como essa mão oculta do inconsciente que modela o nosso sistema conceitual opera. E aí eles escolhem alguns tópicos, né? Tópicos referentes a como se fosse a conceitos filosóficos, né? E aí, dentre esses conceitos, que é como se fosse assim, esse livro é como se fosse uma releitura de questões filosóficas na perspectiva da linguística cognitiva, na perspectiva da linguagem da mente corpórea, tá? Então não é assim, isso é assim porque, né, porque isso é uma verdade transcendental. Não. Tudo que ele vai falar nesse livro, ele traz um pouco a questão, ele justifica via mente corpórea, via mente corporificada, né? Tudo aquilo que a gente já viu. Então, ele vai trazer alguns temas, tá, nesse livro. Dentre eles, ele vai falar de alguns conceitos filosóficos, né, como tempo, causa, essência, mente e moralidade. Então, ele vai explorar esses conceitos, tá? Que ele chama de conceitos filosóficos e metafísicos. É como se diz, ele vai, olha, a gente vai tratar tudo isso que já foi tão visto na filosofia ocidental, tradicional, mas agora na perspectiva da mente corporificada. Como é que eu entendo isso nessa perspectiva, tá? Então, gente, o que é que vai interessar pra gente? Vai interessar pra gente a questão da moralidade, certo? Ele vai explicar o que é a moralidade, tá? E como a gente entende o que é moral? Por que que a gente entende? Como é que a gente organiza esse conceito de moralidade na nossa mente, no nosso inconsciente cognitivo? E então ele traz alguns aspectos metafóricos, né? Que a gente a parte deles para entender coisas referentes à moral. O que é moral, o que é imoral, o que é certo, o que é errado. E então ele diz que isso não é universal, tá? Mas que sim, nós compartilhamos muito disso, né? Muito disso, assim, não interessa onde estejamos, porque tem uma base corpórea na forma como ele esmiuça esses conceitos. Então, é isso. Eu acho que agora dá para vocês
pelo menos começarem a leitura sobre moralidade, tá? De uma forma mais tranquila, sabendo de que é que o livro se trata. Se tiverem alguma dúvida, pode me perguntar, tá certo? Eu vou estar aqui, porque, como eu falei para vocês, não vai dar a nossa aula amanhã. Eu ia falar sobre esse texto, principalmente o texto do Trump, né? Que eu analiso o discurso do Trump através dessas metáforas da moralidade. Como é que o Trump consegue construir a retórica dele, o argumento dele, a persuasão dele via metáfora da moralidade. Então, é bem bacana, porque eu caso a argumentação com metáfora e vocês vão poder ver como essas metáforas da moralidade são presentes na nossa vida, tá? Então, é como se fosse um sistema. Quando ele fala sistema da metáfora da moral, dentro desse sistema da metáfora da moral, ele elenca várias metáforas conceituais, entende? Não é que isso deixou de ser metáfora conceitual. Ele fala, ok, gente, existem as metáforas conceituais, massa, mas dentro dessas metáforas ele organiza um grupo que ele chama de sistema da metáfora da moral, tá? E são várias metáforas conceituais que estão ligadas à nossa forma de entender o mundo no que diz respeito à moralidade, tá bom? Então eu peço que vocês leiam o texto, o artigo sobre o Trump, e esse trecho da minha dissertação, que é onde eu falo sobre o sistema da metáfora moral. Então, próxima aula a gente já vai falar direto sobre isso e vocês vão responder algumas questões sobre esse tema, tá bom? Então tá bom, gente, era só isso. Valeu!